com alegria, eu quero receber nessa manhã, aqui no nosso programa Manhã Solvida, da Solvida FM, a Daniela Degani. Ela que é instrutora de meditação do Mindfulness e fundadora do Mind Kids. O que isso significa? Ela é uma pioneira que leva as práticas de atenção plena ao ambiente educacional. Essa empresa ela já atendeu mais de 50 das melhores escolas brasileiras, impactando então positivamente mais de 3 mil educadores. E por conta dessa importância, a gente tem a alegria e o prazer de estar chamando e convidando ela para participar aqui da nossa programação. Daniela, seja bem-vinda à Rádio Solvida. Bom dia. Bom dia, uma alegria tê-la aqui na nossa programação. Uma alegria estar aqui com você, Thiago, e com os ouvintes da Solvida. Ô Dani, me fala uma coisa relacionado a esse trabalho que vocês têm. Me conte brevemente, então, o que é essa meditação plena dentro das escolas, chamada aí de Mindfulness? São momentos, Thiago, de pausa, para que os estudantes, os professores possam encontrar novamente a calma e a atenção, né? O dia vai passando, vai cansando as crianças, os jovens, eles vão se estressando, muitas emoções na escola, muita coisa acontecendo e de repente vai ver eles estão distraídos, capacidade de concentração cai, irritação às vezes sobe, e aí a aprendizagem não consegue acontecer, né, quando a criança não está nem focada, nem calma, né, centrada. Então esses minutinhos de meditação na sala de aula, uma prática curtinha, serve justamente para a gente retomar um pouco mais de harmonia na sala de aula, para que as aulas, as aprendizagens possam acontecer. Então a gente podia dizer que essa meditação é para dar aquela desacelerada, justamente para que essa criança, esse adolescente, ele tenha ali mais equilíbrio na sua atenção para as próximas aulas que virão. Perfeito, é isso mesmo, né? Essa aceleração pode atropelar o estudante, né? Então, e pode também causar um ambiente mais caótico e fica difícil para o professor também ter a atenção dos alunos. Então é justamente isso, é para reencontrar o equilíbrio para que a aula possa acontecer de uma forma mais benéfica, mais leve, produtiva. Ô Dani, você tem falado aqui, explicando um pouquinho sobre essa meditação, e a gente está falando sobre o ambiente escolar, e a gente até entende de um grande problema e polêmica aí, que ainda alguns pais aceitam, outros não, sobre o uso do celular. E aí, em relação a essa questão da proibição do uso dos celulares, de que maneira, então, a meditação ela pode ajudar? Perfeito, Thiago. Isso é um tema, né, central na volta às aulas desse 2025, né, virou lei. E é fato, né, por mais que a gente tenha pessoas a favor e contra o uso de celular na escola, né, é fato de que ele prejudica o bom andamento das aulas na escola, né? Impacta não só o cognitivo, o uso excessivo de celular, mas impacta também o emocional dos alunos. Tem um impacto negativo, né? Muitos estudos mostrando ansiedade, baixa autoestima relacionados a uma exposição excessiva a telas, a redes sociais. Então, essa medida nas escolas é uma parte de um trabalho de fomento de um uso consciente das redes sociais, dos smartphones, né? Porque também proibir na escola é um bom passo, importante, necessário, mas ele não é suficiente para lidar com isso, porque eu posso não usar na sala, mas isso causa um efeito rebote em casa, que eu uso muito mais, né? Eu fico muito mais tempo depois para compensar, e isso tem impacto negativo no geral, né? Então, assim, a prática de atenção plena, ela pode trazer mais esse equilíbrio,
esse estar consciente, né? Respirar, ao prestar atenção, por exemplo, na minha respiração, eu vou treinando estar mais consciente do que está acontecendo comigo, para que eu possa ter, inclusive, noção de quando meu uso de um celular, a minha exposição numa rede social, está passando do que é saudável. Então, esse uso consciente de celular é algo importante a se trabalhar no geral, não só dentro do espaço da escola, mas na vida desse estudante. E essas práticas ajudam a ter um pouco mais de consciência do que acontece comigo, do que eu estou fazendo. Então, pode ser benéfico também trabalhar esse uso consciente, essa relação mais saudável com as redes sociais, por exemplo. Muito legal isso que você descreve, porque aqui não é a proibição do uso, mas é o uso consciente, né? Porque isso, até essa questão da respiração, então, pelo que eu entendi, ela é afetada, e aí eu preciso demonstrar para esse aluno não só a questão escolar, mas de uma forma em geral na vida, né? Porque é como você mencionou, na escola eu estou ali restrito, mas quando eu saio, o meu dia todo é focado só nele, só nesse aparelho, nesse smartphone, e que tudo isso, querendo ou não, tira a concentração desse jovem, desse adolescente, para os seus afazeres, não é verdade? É completamente verdade, Thiago, exatamente isso. A gente sabe, né, que o tempo de atenção tem diminuído drasticamente, né? A gente, nos anos 2000, tinha um tempo de qualidade de atenção em torno de 12 segundos, que já é pouco pra caramba, né? E tem uma pesquisa da Microsoft que mostra que em 2015 esse tempo tinha diminuído para 8 segundos. Né? Isso impacta a qualidade de sono também, regulação emocional, e são todas pesquisas, tá? A multitarefa, né, digital, ela prejudica o aprendizado também, né? Isso, estudantes que alternam frequentemente, eu estou estudando, mas estou olhando o celular, né? Então a gente está realizando uma tarefa acadêmica, mas estou também no TikTok, por exemplo, né? Não estou falando de usar o TikTok para aprender, estou falando em ver outras coisas, tá? Eles apresentam, esses estudantes que alternam muito, apresentam pior desempenho cognitivo e menor retenção de informações, né? Isso é bem preocupante, né? Então a gente precisa, como você colocou, fomentar esse uso consciente. Olha, eu percebo que a gente acaba vendo então pessoas com a vida tão acelerada, e muitas crianças e adolescentes acabam apresentando então questões como a ansiedade, a dificuldade de concentração, e se frustram. E como é que a escola ela pode contribuir com os seus alunos e até estender, então, essa ajuda benéfica para a família? Porque a gente entende que isso ele tem que ser amplamente nos ambientes escolar, familiar. E como é que agir, então, no meio disso? Olha, Thiago, isso é um desafio, acho que dos nossos tempos, né, da nossa sociedade contemporânea, que nós, seres humanos, estamos muito realmente acelerados, né, e a gente não percebe o quanto isso é prejudicial, às vezes, para nós e para as crianças, que são um reflexo, né, dessa sociedade. A boa notícia é que calma, atenção, equilíbrio são habilidades. E como toda habilidade, a gente treina. Né? Então não adianta a gente falar assim, eu nasci nervoso, vou ser nervoso o resto da vida. Não, a gente pode treinar, ter um pouco mais de equilíbrio, lidar com as emoções de uma forma mais saudável. Essas práticas de atenção plena, de meditação, elas ajudam a que você consiga ter esse equilíbrio, porque a gente treina. O segredo maior olha, que palavra boa, é o treinamento. Não tem como dizer, é impossível, não consigo. Com treinamento você consegue.
É com treinamento. E essas práticas de meditação são as ferramentas, os instrumentos para que a gente possa treinar essas habilidades, né? Só falar, senta e fica calmo, muitas vezes não funciona, né? Às vezes funciona o inverso, né? A gente fica até mais nervoso quando alguém chega e fala, você precisa se acalmar. Mas o importante é ensinar essas ferramentas desde pequenininho para as crianças, e a escola é um ambiente maravilhoso para se fazer isso, né? Até porque uma meditação, ela não é da noite para o dia, meditei um dia e o meu problema está resolvido. E é como você mencionou, no ambiente escolar, a gente tem vários anos ali, né, que essa criança, esse adolescente, esse jovem vai passar. Então acredito eu que com o passar dos anos fazendo a meditação, até mesmo isso terá um reflexo dentro de casa e na sua saída, né, posterior ali da escola, no seu término, ele vai conseguir ter um equilíbrio melhor nesse uso consciente com essas ferramentas, não é isso? É isso, e você tocou num outro ponto super importante, que são as famílias, né? Nas escolas que a gente trabalha, a gente tem um programa dessas atividades com linguagem muito adaptada, né? Desde os pequenininhos até o ensino médio, cada um com a sua linguagem, para que eles aprendam essas ferramentas, né? Os estudantes sabem como é que eles fazem para se acalmar. Se eles estão muito distraídos, como é que eles fazem para focar novamente? Então é um ensino, um programa que envolve as famílias também. Então as famílias também são sensibilizadas de levar essas práticas para a vida deles. Uau, isso é muito bom. E no caso assim, o educador, como é que fica no meio disso? Porque hoje você ser um educador aqui no Brasil não é fácil. Ele também consegue vivenciar essa meditação? Olha, você disse tudo, né? Ser educador não é fácil aqui no Brasil, é uma profissão que muitas vezes não é valorizada, não é remunerada, e muitos desafios, né? Os educadores às vezes não têm os recursos necessários para que ele consiga desenvolver, né, da melhor forma possível o ensino. E as práticas para educadores, não é que elas vão resolver, né, todas essas questões, porque é multifatorial, mas elas ajudam o professor a encontrar um pouco de equilíbrio, para que às vezes a saúde dele não se perca completamente, né? Porque o número de afastamentos por burnout de professores é assustador aqui no Brasil, né? Então, assim, essas práticas podem ajudar a trazer um pouquinho de bem-estar na vida do educador. Infelizmente, elas não vão dar conta de resolver todos os problemas da educação, que são inúmeros, né? Mas cuidar da saúde mental desse professor é urgente, né? Até porque ele que cuida das crianças, né? Então, a gente precisa cuidar desse educador, e a gente faz trabalho, né, com secretarias de educação, não só escolas privadas, mas secretarias de educação também, e a gente vê melhorias, como, por exemplo, 36% menos desgaste no fim do dia. Então, o educador chega no fim do dia com a sensação de estar menos desgastado quando ele faz essas respirações, essas técnicas. E é tudo que ele precisa, né? Porque talvez os educadores de hoje saem mais desgastados do que renovados ou fortalecidos. Daniela, me fala uma coisa, você vai ter um evento que vai acontecer esse ano, não é? Relacionado aí a essa área da educação? Sim, eu sou palestrante, né, do ABET Educar, que é o maior congresso de educação da América Latina, e nós vamos estar falando sobre essas temáticas das palestras, né, desse evento. Então, falando práticas basadas em neurociência para redução de estresse do educador, como é que a gente ajuda alunos a terem maior aprendizagem, atenção e bem-estar em sala de aula. Então, tudo isso vai ser debatido, né, nesses fóruns, nesse evento que acontece na última semana de abril. E vai ser aonde? Faça esse convite para o nosso ouvinte, para esse educador também. Ele é no Expo Center Norte, em São Paulo, na última semana de abril. E se alguém quiser mais informações ou até mesmo
ter um contato diretamente aí com vocês, como é que esse ouvinte tem esse acesso? Olha, nós estamos no Instagram, no @M de Maria e N de navio D.KIDS, que é mind.kids, né? MIND.KIDS, e o nosso e-mail é contato@mindkids.net. Então, mindkids é MINDKIDS.net. Que bacana! Daniela Degani, obrigado pela sua participação, foi muito válido você trazer essas informações aqui para a Solvida FM. Muito obrigada, Thiago, muito obrigado, ouvintes. Quem quiser saber mais, entre em contato com a gente, vai ser uma alegria conversar.